Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu li no mês de março. Não se esqueça de ir se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo, compartilhando para que a gente possa chegar por aqui e confere todos os links que estão aqui embaixo na descrição, entre eles está o meu de afiliada na Amazon. Comprando qualquer coisa por esse link, qualquer coisa mesmo, não precisa ser só livro, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Além, é claro, das minhas outras redes sociais, onde você tem acesso a mais conteúdo literário. Então é isso, vamos lá começar esse vídeo. O primeiro livro que eu li esse mês foi Reputação, da Alex Croucher. Eu dei pra ele 4,5 estrelas e ele é pra mais de 16 anos. Ele vai trazer como protagonista a Georgiana, que após a mãe ficar doente, ela acaba sendo forçada a morar com os tios. O livro é uma mistura de Bridgertons com Meninas Malvadas, isso porque a Georgiana acaba fazendo umas amizades ali, principalmente com a Frances, e ela vai vendo que essa galera que são super respeitáveis pela sociedade, né, filhos de pessoas muito importantes, todos mais ricos do que ela, acabam não estando nem aí para a própria reputação. É uma leitura gostosa de acompanhar, ela é muito rápida, tem romance, e realmente quando você começa é muito interessante, você quer saber o que é que vai acontecer, e ele não tem uns plots tipo, ah meu Deus, é algo simples para quem já está acostumado com romance, mas que é muito divertido de acompanhar o processo. Próximo livro é de uma das minhas autoras nacionais preferidas, que é Mais Uma Noite, da Amanda Grilli. Eu dei 4,5 estrelas, mais um favoritado, e ele é para mais de 18 anos. O livro vai trazer como protagonistas o Anthony e o Henry, que aparentemente não sabem conversar. A verdade é que os dois são médicos e muito traumatizados. Cada um tem seu passado complicado, conturbado para trás. Os dois são muito diferentes um do outro. E, obviamente, essas diferenças acabam atrapalhando justamente essa questão do diálogo deles. Eles conseguem arrumar uma forma ali de fazer com que o relacionamento vá funcionando aos poucos. Temos duas pessoas complexas aqui. E uma coisa que eu gosto muito nos livros da Amanda é como ela mostra o ponto de vista de todo mundo, como os personagens não resolvem tudo na base do amor, tem a terapia por trás, tem uma conversa de verdade, onde eles colocam tudo na mesa, passam tempo afastado para poder descobrirem quem são primeiro, para depois se entregarem a um relacionamento. E aqui eu tô falando não só de Mais Uma Noite, mas de Contra a Coroa também. Então é algo recorrente nos livros dela que eu acho muito parecido com a vida real e que deveria ser feito pelo menos. Então Mais Uma Noite é uma super indicação que eu deixo aqui pra vocês. Tem boa construção de personagens, de narrativa, a química entre os protagonistas é excelente e tem uma vibe um pouco Grey's Anatomy aqui que eu adoro. O próximo livro é uma antologia de contos que é como se fosse 1989, foi organizado pelo Felipe Mateus e eu vou ler a lista de autores que estão participando. A gente vai ter contos do Jonas Aquino, Levon Carter, Alan Silva, Fátima Aparecida, Vanessa Freitas, Cássio Cipriano, Rafaela Silva, o Felipe Mateus, Beck Cunha, Dan Rodrigues e Nino Cavalcante. Cada um fez um conto baseado no álbum 1989 da Taylor Swift. Se você me acompanha há um tempinho, sabe que é uma cantora que eu amo muito. Ver esses autores nacionais, alguns eu já conhecia o trabalho, outros foi o meu primeiro contato, escrevendo contos incríveis, diga-se de passagem, baseado em músicas do álbum de uma cantora que eu amo. Foi incrível, esse livro é maravilhoso e eu super recomendo pra vocês. Eu dei pra ele 4 estrelas porque alguns dos contos eu gostei mais do que outros, o que eu acho super válido em uma antologia. E ele é para mais de 14 anos. Aproveitar que estamos falando de contos, outro que eu li foi a coletânea Depois da Aula, da editora Euforia. Ele é para mais de 8 anos e as autoras participantes foram a Gabriela Paraiso, a Anya, a Kay Almini e a Annie Belikov. Esse daqui só são 4 contos e cada um vai trazer uma trope literária diferente. O primeiro é um Haters to Lovers, o segundo é meio que um Bully Romance, só que leve. O terceiro é um Friends to Lovers e o quarto é um Grumpy Sunshine. O que os 4 contos vão ter em comum é o fato de que eles se passam no ambiente acadêmico, ou seja, no contexto escolar de ensino médio ou universitário. Eu também dei 4 estrelas para essa antologia, pelo mesmo motivo da outra, de que teve alguns contos aqui que eu gostei mais do que outros. Vale ressaltar novamente que esse daqui é para mais de 18 anos. Próximo livro é Meu Policial, da Bethany Roberts. Ele é para mais de 16 anos e eu dei para ele 3,5 estrelas. Aqui nós vamos ter um triângulo amoroso entre a Marion, o Tom e o Patrick. O livro vai se passar ali entre os anos 50 e o final da década de 90. Nele nós vamos ter a Marion sendo uma professora,
o Tom, um policial, e o Patrick, ele é um artista. Ele faz parte, inclusive, da curadoria de arte de um museu. O livro começa com a Marion recebendo o Patrick na sua casa. Ela é casada com o Tom. E o Patrick, ele sofreu vários AVCs e ele tá muito debilitado, então ela se oferece para cuidar dele. No caso, os três já são idosos. Depois o livro se passa com a Marion escrevendo para o Patrick, ela contando a história dos três na década de 50. Depois, na segunda parte do livro, nós temos a versão dos diários do Patrick, e aí a gente entende o que é que acontece e o que é que liga essas três pessoas. Depois, na parte 3 e 4, nós temos a Marion novamente contando o ponto que o Patrick para até o momento que eles chegam atualmente no final da década de 90. Ele é muito inteligente, a escrita da autora é muito boa, mas eu acho que faltou alguma coisa. E aqui pra mim ficou faltando um pouco de sentimento. Parece que a autora ela se põe tão afastada daqueles personagens que algumas coisas que deveriam tocar você acabam passando de forma indiferente. Inclusive, pra mim, faltou química entre os três protagonistas. Eu acho que daria pra deixar alguns assuntos de fora e se aprofundar melhor em outros que são mais importantes pra narrativa. Eu não acho que seria um livro que eu iria reler, pelo menos não agora, talvez quando estivesse mais velha. Então é por isso que, apesar de ter sido um livro que eu gostei, ele só levou 3,5 estrelas. O próximo é um quadrinho que eu não vou falar muito sobre a história pra poder não dar spoiler, porque ela é bem curtinha, bem rápida. E esse quadrinho é O Príncipe e a Costureira, da Jem Wang. Ele é livre para todos os públicos e eu dei para ele 5 estrelas, mais um favoritado. O livro ele tem representatividade, é muito fofo e o traço é belíssimo. Gente, que história gostosa de ler. A história é muito divertida, você acompanhar a química entre os protagonistas é muito legal, a dinâmica entre eles é simplesmente incrível. Eu acho que é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Então, se você tiver a oportunidade, leia essa história, porque eu acho que vocês vão gostar. Próximo livro é um lançamento que eu estou desesperada para ir ver o filme, Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Lançou agora e o e-book entrou em promoção por R$10, obviamente eu não podia perder essa oportunidade e é claro que eu devorei a história em um final de semana. O livro é para mais de 16 anos e eu dei 5 estrelas e um favoritado, porque ele é incrível como todos os outros livros do Rafael que eu já li até agora. Ele vai trazer como protagonista a Eva e o Vicente, que são um casal, e a Eva, ela tá grávida do terceiro filho deles. Ele já tem 2 filhas gêmeas. A gente acompanha a Eva durante a gravidez, durante o pós-parto dela e, inclusive, vai trazer partes muito reais sobre a maternidade, de que nem tudo é lindo e da importância de uma rede de apoio. Ele tem o final um pouco aberto, foi algo que a princípio me incomodou. Eu queria mais detalhes sobre o plot twist que a gente tem no final, mas ao mesmo tempo faz sentido para a história. Inicialmente eu tinha dado 4,5 estrelas para esse livro, porque o final tinha me incomodado um pouco. Só que conforme eu tava no meu dia a dia e eu continuava pensando nessa história e ficando cada vez mais obcecada por ela, a ponto de inclusive reler algumas partes, o final finalmente encaixou na minha cabeça de que, assim, apesar de não ter sido algo que eu gosto, faz sentido pra história. Então eu aumentei essa nota para 5 estrelas. A narrativa é excelente, a construção de personagens também. Eu amo os livros dele, é um dos meus autores nacionais preferidos. E uma coisa que eu achei genial é que ele começa pelo último capítulo. A primeira parte do livro é chamada O Fim e você tem o último capítulo da mesma forma que você vai encontrar lá no final. Só que você não entende nada do que está acontecendo e você fica cada vez mais desesperado para saber como é que essa família feliz chega naquele final catastrófico. Próximo livro é para nós amantes de ficção científica, Haeckelman, do Gustavo Ferreira. Eu dei pro livro 4,5 estrelas, ele é para mais 14 anos e vai trazer como protagonista um super-herói, que é o Gustavo Cavalcante, que é o Haeckelman. Além do Gustavo, nós vamos ter como personagens recorrentes a Mariana Elise e outro personagem que também é muito recorrente por ser o melhor amigo do Gustavo, é o Roberto, que pra mim é um dos personagens mais complexos desse livro e o mais interessante de se analisar. O livro vai começar com o Haeckelman perdido numa espécie de espaço onde ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que aconteceu e ele vai se passar entre passado, presente e futuro. Mas basicamente o Gustavo ele acorda sem memórias, ele não lembra quem ele não lembra inclusive que ele é o Haeckelman e a gente sabe que aconteceu alguma coisa para ele ter essa perda de memória, ele ter meio que resetado. A gente tenta entender quem é o Gustavo junto com ele, porque nem ele sabe.
É muito interessante a forma como você fica confuso junto com o protagonista. É muito legal você ir tentando entender a história, tentando encaixar esses pedacinhos. E a escrita do Gustavo é muito boa. Ele consegue construir muito bem o personagem, a narrativa, a cidade onde tudo se passa. É um livro para quem gosta de ficção científica, para quem ama super-heróis. E eu acho que ele é muito bem construído, então vale a pena vocês irem dar uma olhadinha lá. O próximo livro foi uma grande decepção, que foi Viúva Negra, do Steve Bowling. É para ser a história do filme Viúva Negra. Então eu já não estava com expectativas muito altas. Só que eu achei o filme ok. Tem muita coisa que eu tenho a reclamar sobre ele. Eu poderia passar horas falando sobre o que tem de errado ali e por que a Natasha não merecia somente aquele filme. Só que eu não estava esperando que o livro ele fosse ser tão ruim. Ele consegue ser pior do que o filme. Eu acho que se eu tivesse com o roteiro do filme na minha mão, eu teria ficado mais entretida do que lendo esse livro. Cara, a parte do acidente do carro na ponte, ela vinha dirigindo o carro, ela olhou pra direita, houve uma explosão, o carro virou. Ela pulou da ponte. É desse jeito que a história é narrada, gente. Eu tava, assim, querendo tacar minha cabeça na parede, porque, meu Deus, como é que pode você se dispor a escrever um livro? Tipo assim, você já tem o roteiro, sabe? Você já tem as falas, você já tem os personagens prontos, você já tem o cenário pronto, é só narrar, descreva. E a pessoa não consegue fazer o básico, então pra que você pegou esse trabalho? Então ele não se preocupa com descrição, então ele parte do pressuposto de que você obrigatoriamente viu o filme. Isso aqui tá na sua estante de enfeite, que é o que ele vai começar a ser a partir de agora. Eu já li tanta fanfic melhor do que isso aqui, sabe? Então assim, 2 estrelas, e eu ainda dei 2 estrelas só em respeito à memória da Natasha, porque merecia menos. E aí depois desse surto de raiva, a gente chega em mais um favoritado, que foi Scaler Boys, do Cássio Cipriano. Que livro gostosinho, meus amores! Na minha opinião, ele é para mais de 12 anos e eu dei para ele 5 estrelas e um favoritado. Vai trazer como protagonistas o Caio, o Vitinho, o Aurélio e o Bruno, e vai se passar no interior do Maranhão. Uma comédia romântica fofa, com uma história simples, bem feita, não fica enrolando e enfeitando demais as coisas, é tudo na medida certa, perfeitinho, bem construído, bem amarrado, é feita para nós que fomos crianças e adolescentes nos anos 2000. Uma coisa que eu gostei muito é que nós temos vários pontos de vista e uma forma muito sutil que o Cássio faz de dividir a história em duas, de certa forma, dentro do próprio livro, que é primeiro focar no Caio e no Vitinho e depois no Bruno e no Aurélio. Então fica aqui minha super recomendação pra vocês. É uma gracinha, gente, que livro bom. Então é isso, gente, esses foram todos os 10 livros que eu li no mês de março. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais gente possa chegar por aqui. Confere todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Eu vejo vocês na próxima.